O sonho da casa própria veio com um preço inacreditavelmente baixo. 7 famílias tentaram a sorte e 7 fugiram em menos de 3 meses. Um aviso ignorado. A alegria inicial deu lugar a um silêncio opressor, que logo se quebrou com passos frios e sussurros que chamavam pelo nome no escuro. As manifestações escalaram, desafiando a sanidade do casal. A chave para a fuga estava no porão. Sob entulho, uma porta de aço, ausente em toda a planta, revelava um cômodo secreto. Dentro, símbolos arcaicos e manchas escuras nas paredes de concreto. Eles entenderam por que a casa era tão barata. O custo era a alma. O ar na câmara profana de concreto não era apenas frio, era pesado, denso, como se o oxigênio tivesse sido esmagado séculos atrás por algum tipo de dor primordial. A lanterna de cabeça de Gustavo falhava, piscando sobre as paredes que absorviam a luz, devolvendo apenas sombras profundas e mórbidas. Eles haviam forçado a entrada há menos de 1 minuto e a visão já havia rasgado o véu da sanidade do casal. Gustavo Silveira, de 35 anos, alto e atlético, um homem que sempre dependera de lógica e pragmatismo, cambaleou para trás, atingindo a porta de aço disfarçada que haviam acabado de abrir. Ele levou a mão à boca, não para gritar, mas para sufocar o som nauseante que ameaçava escapar. "Não é mofo, Marina", ele sussurrou, a voz rouca e irreconhecível. Marina Campos, de 32 anos, ao seu lado, tinha os longos cabelos castanhos ligeiramente úmidos de suor frio. Seus olhos expressivos, antes cheios da esperança ingênua de um recomeço na residência do IP, estavam agora fixos no horror que se desenrolava. Ela era a sensível, a sonhadora, e agora estava sendo punida por sua imaginação. As paredes de concreto da sala secreta eram a tela. Cobrindo cada centímetro, desenhados com precisão doentia, estavam os símbolos arcaicos. Não eram pichações, nem vandalismo. Eram glifos, runas que pareciam gritar em uma língua morta. O material utilizado era a verdadeira causa do terror. Era escuro, espesso, com uma textura granulada sob o feixe de luz. Sangue. Não fresco, mas seco, coagulado, preservado pelo tempo e de alguma forma mantido vivo. Marina deu um passo para trás, esbarrando em Gustavo. Ela sentiu um arrepio que não vinha da umidade do porão, mas da certeza fria que se instalava em sua mente. "Nós saímos daqui, agora", ela conseguiu dizer, puxando a manga do marido. Gustavo, porém, estava preso, paralisado. Ele estava vendo, através do terror, a resposta lógica para o preço irrisório. Não era estrutural, não eram superstições, era a história da casa. A planta baixa falsa que César Quintanilha, de 50 anos, lhes vendera com aquele sorriso evasivo e terno amarrotado, omitia intencionalmente esse lugar. O corretor sabia. As 7 famílias anteriores sabiam. "A barganha", Gustavo murmurou, soltando uma risada seca e histérica. "A barganha foi para nos comprar, Marina, não o contrário." Eles recuaram, selando novamente a porta de aço disfarçada com um estrondo oco, como se estivessem aprisionando a verdade, em vez de um mal. Mas era tarde demais. O cheiro da câmara profana, uma mistura de ferro, terra molhada e algo doce e putrefato, subiu com eles, impregnando cada centímetro do porão. Aquele dia, em setembro de 2023, marcou a marca de 2 meses e o ponto de não retorno. O terror não era mais sutil. Os passos arrastados no corredor superior não eram mais ouvidos. Agora as batidas vinham da porta do quarto, insistentes, violentas. Os sussurros não chamavam mais Marina pelo nome de longe. Eles estavam em seu ouvido, frios, exalando hálito fétido. Gustavo tentou uma investigação desesperada. Ele usou a chave envelhecida que encontrara sobre o tapete da entrada, a chave que se encaixava perfeitamente na porta de aço, para abrir e fechar a sala, esperando que a vedação pudesse estancar a maré de negatividade. Mas a casa já havia despertado. Uma noite, enquanto tentavam empacotar bens essenciais para uma fuga rápida, a energia da residência do IP se voltou contra eles. O medo evoluiu para a paranoia aguda. Marina estava no quarto principal quando sentiu a presença. Não era apenas uma sombra, um som. Era uma pressão física, um ar denso que a empurrava contra a parede. Ela estava tentando pegar a maleta de emergência quando a porta do armário estalou, abrindo-se sozinha. A camisa de Gustavo, que estava pendurada na frente, balançou e uma voz, profunda e gutural, articulou uma única palavra, rouca e cheia de ódio:
Fiquem. Marina desabou, soluçando, o corpo tremendo incontrolavelmente. A casa os queria presos. Se você consegue sentir o peso desse desespero, deixe o seu like neste vídeo e nos ajude a enfrentar essa escuridão. Eles fugiram antes da marca, Gustavo concluiu, esfregando os olhos injetados de sangue. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Eles fugiram quando o silêncio acabou e o inferno começou a se manifestar. O casal percebeu que a chave envelhecida não era para esconder a porta, era para garantir que, uma vez encontrada, a passagem pudesse ser aberta novamente pelo próximo morador curioso. Eles eram parte de um ciclo cruel de sacrifício. O prazo de 3 meses se aproximava. Era o dia 12 de outubro, quase completo o ciclo fatídico. A casa estava selada, não por trancas, mas por uma força invisível. Todas as janelas e portas que davam para o jardim, mesmo as que não eram usadas há anos, rangiam, como se fossem apertadas por um punho gigante. A eletricidade oscilava sem parar, e o cheiro da câmara profana agora permeava todos os cômodos. Eles estavam no porão, mais uma vez, em uma tentativa desesperada de encontrar alguma rota de fuga que não estivesse na planta baixa falsa. O porão, antes apenas um depósito empoeirado, tornara-se o coração pulsante da maldade da casa. O clímax veio na forma de silêncio absoluto. Todo o barulho da casa, os gemidos, as batidas, os sussurros, cessou abruptamente. O ar ficou gelado e a lanterna de Gustavo apagou de vez. Gustavo, Marina agarrou seu braço, as unhas cravando em sua pele. Então, eles ouviram o som. Não vinha de cima, nem das paredes, vinha do próprio chão. Um som de raspagem úmida, como se algo estivesse sendo arrastado sobre o cimento. O feixe de luz da lanterna de Marina, fraco e vacilante, iluminou o centro do porão, a poucos metros da porta de aço disfarçada. O que eles viram não foi um fantasma, mas a manifestação da mancha no piso. O material escuro e seco da câmara profana começou a se expandir pelo chão do porão. Era como se o sangue coagulado nas paredes estivesse sendo reanimado, fluindo sob a forma de uma névoa espessa e rastejante. A névoa se elevava, tomando forma vagamente humanoide, mas sem traços definidos, apenas uma massa escura e voraz. A entidade, a personificação do mal que César Quintanilha vendera por um preço de banana, não emitia som, mas a dor, o terror e o ódio de séculos atingiram o casal como uma onda sonora. A criatura se movia rapidamente em direção a eles. Gustavo gritou, puxando Marina. Eles precisavam sair daquele porão, daquela casa, agora. Corre, pela escada! Eles subiram os degraus de madeira desesperadamente. Mas, ao chegarem ao topo, a porta da cozinha se fechou com uma força que estilhaçou a moldura, selada magicamente. Eles estavam presos. Eles voltaram para o corredor principal, mas todas as saídas foram vedadas. A casa os havia cercado. Marina gritou desesperada. Não temos para onde ir. Se você estivesse nesta situação, o que faria? Comente abaixo a sua estratégia de fuga. Gustavo, já em estado de pânico catatônico, observou a névoa escura subir as escadas do porão rapidamente. Era o fim da linha. O prazo de 3 meses se completaria na manhã seguinte, mas a maldição havia se adiantado. Eles não sobreviveriam à noite. A massa escura preencheu o corredor inferior. A dor que emanava dela era excruciante, física. O corpo de Marina arqueou para trás, os olhos fixos no teto, enquanto um grito silencioso e agudo a consumia. Gustavo se virou para a porta da frente, chutando-a, esmurrando-a, inútil. A casa era mais forte do que ele, mais forte do que a realidade. A residência do IP havia cobrado seu preço. Ele viu, pela última vez, Marina cair ao chão, engolida pela sombra que se movia, antes que a mesma escuridão o atingisse. Não houve dor, apenas a sensação fria e absoluta de ser drenado, de ter sua essência absorvida pela fundação da casa. Se você está gostando dessa história de terror, não se esqueça de se inscrever no canal para que outras pessoas descubram o custo real por trás de um preço que parece bom demais para ser verdade. No dia 15 de outubro, a residência do IP voltou a ficar em silêncio. Um silêncio opressor, cheio de potencial. Os vizinhos do bairro Vila Renascença, acostumados com o ciclo, notaram que o carro de Gustavo ainda estava na garagem. Dentro da casa, não havia sinais de arrombamento nem de luta, apenas a certeza de que mais 2 haviam cedido. O porão, a porta de aço disfarçada e a câmara profana aguardavam pacientemente pelo próximo comprador.
A casa, agora mais forte e alimentada pela alma de Gustavo e Marina, seria colocada à venda novamente em breve. E o preço, claro, seria uma barganha inacreditável. O ciclo havia se completado mais uma vez. Eles descobriram o segredo, mas o custo foi a eternidade. Compartilhe esta história para alertar aqueles que buscam a casa dos sonhos a preço de miséria. O inferno tem um preço muito alto e às vezes ele vem na forma de um imóvel barato. A residência do IP voltou ao seu estado mais aterrorizante, a quietude absoluta. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio predatório de um animal que acabou de se alimentar. Na manhã seguinte ao desaparecimento de Gustavo e Marina, o sol de 15 de outubro de 2023 iluminou as fachadas impecáveis do bairro Vila Renascença, mas falhou em dissipar a sombra que pairava sobre a mansão. Do outro lado da rua, sentada na varanda, Dona Helena, uma moradora antiga, observava a casa com um olhar cansado. Ela não era uma fofoqueira, era uma historiadora involuntária da desgraça. Em seus 70 anos, havia visto 7 casais entrarem cheios de esperança e saírem, ou melhor, sumirem, em um prazo máximo de 3 meses. Ela viu o carro de Gustavo parado na garagem e sentiu o mesmo aperto frio no estômago de sempre. Era a 8ª vez. A única novidade era a rapidez com que a entidade havia agido dessa vez. Gustavo e Marina tinham sido particularmente ingênuos. A polícia viria, claro, registraria o desaparecimento, verificaria as trancas intactas e, como sempre, arquivaria o caso sob abandono de bens. Como explicar um porão que drena almas? 3 dias se passaram. A casa respirava, silenciosa e satisfeita. A eletricidade parou de piscar, as portas pararam de ranger, o cheiro de metal e podridão que havia impregnado o ar após a abertura da câmara profana de concreto recuou, confinado novamente ao subsolo. Então, César Quintanilha apareceu. O corretor, com seu terno amarrotado e seu sorriso profissionalmente evasivo, parou sua Mercedes na frente da residência do IP. Ele parecia mais magro, os olhos mais fundos, mas seu propósito era frio e claro. Ele tinha um trabalho a fazer: limpar o ciclo. César abriu a porta da frente, entrando no silêncio da casa que ele mesmo havia ajudado a condenar. O chão que Gustavo e Marina haviam pisado pela última vez estava impecável, sem manchas visíveis. Ele andou diretamente para o porão. Aquele lugar era a sua penitência e o seu ganha-pão. Descendo os degraus úmidos, César acendeu uma lanterna poderosa. Ele não sentia medo, apenas um profundo e nauseante tédio. O mal não o atacava porque ele era um servo, um facilitador. Ele era quem trazia a próxima oferenda. Ele parou diante da porta de aço disfarçada. Com um suspiro, ele retirou a chave envelhecida de seu bolso, a mesma chave que havia garantido a curiosidade de Gustavo e Marina. Com um clique pesado, ele abriu a porta. O ar da câmara profana de concreto o atingiu. Era o cheiro de morte antiga e poder renovado. César mal olhou para os símbolos arcaicos nas paredes, desenhados em sangue coagulado. Eles pareciam mais vívidos agora, mais nutridos. No centro, o piso manchado estava ligeiramente mais escuro do que antes, absorvendo o que restava das energias de Gustavo e Marina. César não estava ali para rezar ou limpar. Ele estava ali para verificar se o apetite havia sido saciado e se o mecanismo de atração estava pronto para ser reativado. Ele tirou um pequeno recipiente de vidro, abriu-o e jogou um punhado de sal grosso na direção do piso manchado. Era um ritual próprio, uma tentativa patética de autoconservação. Se a entidade estava satisfeita, ela não o machucaria. Ele fechou a porta de aço disfarçada e a trancou novamente. Então, de forma metódica e cruelmente calculada, César escondeu a chave envelhecida mais uma vez, desta vez sob um vaso de plantas na varanda da frente. A isca perfeita. A próxima família curiosa a encontraria e, convencida de que era a chave de um tesouro, abriria a porta do próprio inferno. Retornando ao carro, César ligou o motor e fez uma ligação. Sim, coloque o anúncio de volta. O mesmo título. Oportunidade imperdível. Preço de saída rápida. Diga que os proprietários anteriores se mudaram para o exterior, abruptamente, por questões de saúde. Sim, e retire o carro deles do local hoje à noite, o mais discreto possível. O ciclo estava reaberto.
O inferno, embalado em tijolo e argamassa, estava novamente à venda no bairro Vila Renascença. A história de Gustavo e Marina não era a única, era apenas a mais recente adição ao sofrimento da casa. O preço que pagaram pelo sonho de uma casa barata, a barganha, foi a sua existência. Se você consegue sentir o peso dessa tragédia e a frieza desse ciclo, por favor, deixe o seu like neste vídeo e nos ajude a quebrar o silêncio que protege essa casa. O novo anúncio surgiu online em 22 de outubro. O imóvel, listado pela terceira vez em um ano, parecia ainda mais atraente. Fotos profissionais disfarçavam a aura opressiva e faziam a residência do IP parecer o paraíso. O preço era quase ofensivo de tão baixo. Uma semana depois, o primeiro casal de interessados, os Oliveira, pararam na frente da casa. Eles eram jovens, ambiciosos e, como Gustavo e Marina, viam o preço baixo como um sinal de inteligência financeira, não de perigo iminente. O sol estava se pondo enquanto César Quintanilha os recebia. Ele vestia um terno limpo desta vez, mas o olhar evasivo permanecia. Ele repetiu o discurso, omitindo a câmara profana de concreto e fornecendo a planta baixa falsa. 7 famílias saíram em menos de 3 meses, César, disse a mulher, cética, mas com um brilho de ganância nos olhos. César sorriu, um sorriso vazio. Superstição, senhora, ou problemas estruturais que foram totalmente resolvidos. É uma chance única. Os Oliveira concordaram em iniciar a papelada. Eles foram avisados, mas a atração do preço era um ímã poderoso, maior do que qualquer lenda de vizinhos. Eles queriam acreditar na barganha. Dona Helena observava da janela. Ela pensou nos rostos de Gustavo e Marina, tão cheios de vida há poucas semanas. Agora eles eram apenas parte da mancha no cimento. O porão tinha um novo suprimento. O verdadeiro terror da residência do IP não era a assombração em si, mas a natureza humana que permitia que o ciclo continuasse. A necessidade de conseguir algo por nada, a crença de que eles seriam a exceção. Qual seria a sua primeira pergunta para o corretor se você soubesse que 7 famílias haviam fugido em menos de 90 dias? Comente abaixo e conte-nos se você teria coragem de entrar nesta casa. A residência do IP não era apenas um ponto focal para uma entidade malévola, era um organismo vivo que se alimentava da busca incessante por felicidade barata. A casa era o predador, César Quintanilha, o chamariz. Naquela noite, antes mesmo de os Oliveira assinarem o contrato final, a casa começou a preparar-se para o novo ciclo. Em silêncio, uma das janelas do quarto principal se abriu, mesmo sem vento, convidando a curiosidade e o medo. O cheiro sutil de ferro e terra molhada começou a se infiltrar nas tábuas do piso, subindo do porão. A história de Gustavo e Marina havia terminado tragicamente, mas o preço final da casa barata estava longe de ser pago. O custo seria cobrado de novo e de novo. Se você está imerso na história e quer ajudar a espalhar este alerta sobre os perigos ocultos nas barganhas, não se esqueça de se inscrever no canal antes que o próximo anúncio apareça em sua feed. César deixou os Oliveira com as chaves provisórias, prometendo que as definitivas viriam após a assinatura. Ao se afastar, ele olhou para o bairro Vila Renascença, para as luzes das mansões vizinhas, e sentiu um breve lampejo de repulsa por si mesmo. Mas o brilho do dinheiro, o pagamento alto que ele recebia pela discrição e pela limpeza das transações, apagava qualquer remorso. Dona Helena, vendo César ir embora e as luzes se acenderem na residência do IP pela 8ª vez, apenas fechou a cortina, rezando para que desta vez o ciclo demorasse mais de um mês para se completar. Ela sabia que a casa não podia ser destruída ou vendida a um preço justo. O segredo da casa barata era que ela não era um bem, mas uma cova que se reabastecia. O verdadeiro mistério não era o que estava no porão, mas por que, mesmo sabendo dos riscos, as pessoas continuavam a pagar o preço de suas próprias almas. A verdade sobre a residência do IP estava selada. Gustavo e Marina estavam perdidos, não em um mistério, mas em um ciclo eterno de horror e ganância. A casa continuaria a ser vendida a preços irrisórios e continuaria a consumir. O inferno tinha uma hipoteca perpétua. Compartilhe esta história para que a história de Gustavo e Marina não seja apenas mais um sussurro esquecido nas paredes daquela casa amaldiçoada. Que o aviso ressoe. O que parece bom demais para ser verdade, geralmente esconde um custo inimaginável. O ciclo da residência do IP jamais acabará enquanto houver quem queira comprar o céu a preço de miséria.
João e Sofia mal podiam conter o sorriso. A residência do IP parecia ainda mais grandiosa e imponente sob o sol da manhã em bairro Vila Renascença. O negócio da vida deles estava se concretizando. Ignoraram a ligeira pontada de medo que sentiram quando o corretor, César, lhes entregou as chaves provisórias, a mão suando discretamente. A primeira semana foi de êxtase. Eles andavam pelos cômodos espaçosos, planejando a decoração, rindo da suposta má sorte das famílias anteriores. Deve ter sido briga conjugal, João brincou, enquanto Sofia pintava a sala de estar de um tom alegre, tentando dissipar a sensação persistente de umidade e cheiro de terra molhada que, estranhamente, vinha do piso. Foi na marca do 10º dia que a casa decidiu se manifestar de maneira inconfundível. Sofia estava no andar de cima, desempacotando livros, quando ouviu o som claro e arrastado de passos no corredor principal, logo acima da escada. Era um som pesado, como botas em piso de madeira. Ela parou, a escova de pintura suspensa no ar. João estava na garagem e não havia mais ninguém na casa. Ela gritou o nome dele, mas o som dos passos continuou, lento, chegando até o final do corredor e parando abruptamente em frente à porta do quarto de hóspedes. Sofia subiu as escadas lentamente. O corredor estava vazio. O quarto de hóspedes, imaculado. Ela tentou se convencer de que era o assentamento da casa antiga, o trabalho do vento, mas o ar estava parado e denso. Naquela noite, João instalou câmeras de segurança básicas nos corredores. O ceticismo dele havia diminuído para uma dúvida desconfortável. Os dias 20 e 30 de julho marcaram a transição do incômodo para o pânico. O cheiro de metal enferrujado que parecia exalar do porão tornou-se mais pungente. Luzes piscavam ininterruptamente, queimando lâmpadas novas em questão de horas. Sofia começou a sofrer com a falta de sono. Ela jurava ouvir sussurros gelados à noite, chamando seu nome. Não era alto, era quase um convite, vindo de algum lugar entre as paredes e o teto. Uma tarde, ela deixou o celular sobre a mesa da cozinha. Voltou 10 minutos depois e o aparelho estava sob a almofada do sofá na sala, sem vestígios de arrombamento, sem lógica. Não é estrutura, João, ela murmurou em uma das noites frias, agarrada ao marido enquanto o som de algo raspando na parede do quarto fazia o gesso tremer. É alguma coisa viva e ela não quer a gente aqui. João, exausto, começou a pesquisar a história da residência do IP. Ele encontrou relatos velhos e apagados sobre as 7 famílias anteriores, incluindo Gustavo e Marina. Ninguém jamais havia ficado mais de 90 dias. O padrão era sempre o mesmo: euforia inicial, terror escalado e então o abandono súbito e total. Eles estavam em 5 de setembro. Faltavam apenas 40 dias para o fatídico prazo. O medo se tornou palpável, um peso físico sobre os pulmões. Eles já haviam gasto todas as economias na casa e não podiam simplesmente ir embora como os outros. A barganha tinha se tornado uma prisão. Se você está sentindo o arrepio do pânico de João e Sofia e a pressão deste prazo cruel, por favor, deixe o seu like para mostrar que você está acompanhando essa luta desesperada. A investigação se tornou a única forma de preservar a sanidade. Se era um fantasma ou um problema estrutural, eles precisavam de evidências concretas. A mente de João voltou-se à única área que César havia evitado, o porão. O porão era um poço de escuridão e umidade, um lugar que cheirava a séculos de podridão. Eles desceram na manhã seguinte, armados com lanternas e a determinação nascida do desespero. Sobre uma pilha de vasos de barro quebrados e ferramentas enferrujadas, a atenção de Sofia foi atraída por um brilho metálico. Era a chave envelhecida, estrategicamente posicionada por César. O que é isso? João pegou a chave, pesada, com um latão escurecido e um desenho que parecia arrancar uma cobra enrolada. Eles sabiam que uma chave velha não deveria estar ali, mas a curiosidade, o maior chamariz da casa, era irresistível. Procurando pelo porão, seus olhos se acostumaram à sombra, até que a viram. A porta de aço disfarçada, escondida atrás de uma prateleira vazia, encaixada tão perfeitamente na parede que parecia concreto contínuo. A fechadura era robusta, mas a chave envelhecida se encaixou com precisão de mestre-chave. O clique de destravamento ecoou no silêncio úmido, um som que selava a sentença de morte. A curiosidade sempre precede a catástrofe nesta casa.
Você teria a coragem de girar essa chave sabendo dos riscos? Comente abaixo a sua opinião e o que você faria no lugar deles. João empurrou a porta. Não havia rangido, apenas um sopro frio e fétido de ar. Era um cheiro químico e orgânico, ferro, terra molhada e algo azedo que lembrava o odor de carne queimada. A luz da lanterna de João revelou a câmara profana de concreto. O silêncio era esmagador, mais denso que o porão. O cômodo era pequeno, sem janelas, as paredes de cimento reforçado. Não era um depósito, era uma masmorra. E então eles viram as paredes, cobertas, da altura dos olhos até o chão, por símbolos arcaicos. Eram traços grossos, padrões circulares e angulares, incompreensíveis. Não era tinta, era um material escuro e seco, craquelado pela idade, com uma textura quase cerosa. Sangue, Sofia sussurrou, a voz se quebrando em terror puro. O cheiro de ferro era avassalador ali. No centro do piso de cimento, a mancha. Não uma mancha isolada, mas uma área circular de piso que parecia ter absorvido uma quantidade colossal de líquido escuro. Era permanente, impregnada na estrutura. Ali, centenas de vezes, algo horrível havia acontecido. O terror não era mais psicológico, era físico, histórico, real. Eles não compraram uma casa assombrada, compraram uma cova ritualística. Em 4 de setembro de 2021, a lanterna de João tremia sobre os símbolos. O ar da câmara começou a se condensar. A temperatura caiu vertiginosamente. Eles podiam ouvir o som, não de passos, mas de uma respiração lenta e profunda, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. A entidade, saciada e silenciosa com as famílias anteriores, agora estava faminta novamente. O cheiro de metal se intensificou, misturado a uma fragrância nauseante de naftalina e podridão antiga. De repente, a porta de aço atrás deles bateu com uma violência explosiva. A escuridão total os engoliu e a lanterna de João caiu, rolando pelo piso manchado. O impacto foi tão forte que os símbolos arcaicos nas paredes pareceram vibrar. No ápice do pavor, Sofia sentiu a respiração fria em seu pescoço. Não um arrepio, mas um hálito físico. Ela sabe que estamos aqui, João gritou, rastejando freneticamente pelo chão na escuridão, procurando pela lanterna, pisando na mancha ancestral. O som da entidade não era mais respiração, era um sussurro gutural e profundo, vindo do próprio concreto. Não falava palavras humanas, mas a intenção era clara. A caça havia começado e um novo casal havia se entregado voluntariamente. O porão é o ponto final para quem busca o segredo. Se você quer ver como essa entidade consumiu João e Sofia e a história chega ao seu terrível final, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. A verdade da Casa Barata está sendo revelada. O clímax veio com uma dor lancinante e ardente na perna de João, como se algo frio e afiado o tivesse agarrado. Ele berrou, um som abafado que não parecia humano. O que ele sentiu não era carne, mas algo fibroso e duro. Sofia tateou desesperadamente na escuridão, alcançando a mão dele, mas a força que o puxava era imensa, arrastando-o sobre o cimento. O som final foi um estalo úmido, seguido por um silêncio imediato, profundo e final. A escuridão da câmara profana de concreto parecia sorrir, satisfeita. Sofia ficou paralisada, o corpo colado à parede de símbolos. Ela não ousou gritar, não ousou respirar. Ela sabia que a entidade estava ali, absorvendo a energia de João, pronta para ela. O ar estava quente agora, quase febril. Ela sentiu um toque suave e frio em sua bochecha. O cheiro de podridão ficou insuportável. 2 meses e 3 semanas. Faltavam apenas 3 dias para o prazo fatal. A casa não esperou. Quando a luz da manhã de 8 de setembro brilhou sobre o bairro Vila Renascença, a residência do IP estava em paz novamente. As luzes não piscavam mais e o cheiro estranho havia recuado para o subsolo. João e Sofia haviam desaparecido, absorvidos pelo ciclo. Dona Helena, do outro lado da rua, viu o carro de João e Sofia parado na garagem. Ela suspirou, o estômago revirando. Em menos de 1 mês, a casa havia completado a transação. O custo de João e Sofia estava pago. 2 dias depois, César retornou. O terno estava impecável, mas o rosto pálido. Ele desceu ao porão com a mesma rotina de tédio mortal.
Ele abriu a porta de aço disfarçada para inspecionar a câmara profana de concreto. Os símbolos arcaicos pareciam mais densos, a mancha no chão ligeiramente maior e mais escura. Ele fez seu pequeno ritual, jogou o sal grosso e fechou a porta. Ao sair da casa, ele não colocou a chave na varanda desta vez. Ele a deixou na soleira da porta da frente, quase como um convite casual. Ele ligou o motor do carro, pronto para ligar para a imobiliária e listar a casa novamente. A casa não era apenas um ponto focal de rituais. Era um mecanismo perverso de atração e consumo, um loop eterno alimentado pela ganância humana. O mistério da casa barata era que o preço não estava no contrato de compra, mas no sacrifício. Não importava quem se mudasse para lá, o resultado seria sempre o mesmo. César Quintanilha, o facilitador, olhou para trás. A residência do IP parecia inocente, luxuosa, a barganha perfeita, esperando pelo próximo ingênuo. A história de Gustavo, Marina, João e Sofia estava selada dentro daquele cimento manchado. Compartilhe esta história e este aviso sobre o preço oculto das barganhas. Que a maldição da residência do IP sirva de lembrete. Em alguns casos, o custo mais alto é pago quando o preço de compra é baixo demais. O inferno, no bairro Vila Renascença, estava novamente pronto para receber ofertas. O ciclo nunca pararia, pois a esperança insensata e a ganância sempre encontrariam a chave. A verdade sobre o que viram a porão morria com cada novo morador. A casa venceu. Apoie o conteúdo. Seu like e inscrição valem ouro.